permanece inconsciente para a maioria dos candidatos. A imagem transmitida pela linguagem corporal. Como você se senta na cadeira, onde você concentra seu olhar, qual a sua expressão facial enquanto fala. Linguagem corporal é o tema da nossa entrevista de hoje, aqui no nosso Bom Dia Feira. A gente vai conversar com o Paulo Sérgio de Camargo, palestrante internacional, mestre, escritor, especialista em linguagem não verbal pela IRH, professor universitário, grafólogo, consultor de empresas nacionais e multinacionais também. Agora você pode ter nas mãos uma poderosa ferramenta para conseguir emprego com mais facilidade, que é a linguagem corporal, técnica utilizada por empresas nacionais e multinacionais em todo o mundo. Paulo, muito bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de falar com a gente, aqui com a nossa equipe aqui na Bahia. A linguagem corporal para entrevista de emprego, de fato pode aprovar ou desaprovar um candidato. Você tem exemplos práticos disso, inclusive, Paulo. Muito bom tê-lo aqui conosco. Um ótimo dia. Bom dia, primeiramente é um prazer voltar aí à Bahia, à feira, mesmo virtualmente, é muito bom voltar a falar com vocês aí, com o povo baiano, né? Que a gente tem uma grande estima por essa terra aí. Mas vamos lá, a linguagem corporal hoje em dia, quando nós nos comunicamos, cerca de 65% das informações são não verbais e 30%, 35%, dependendo do autor, são informações verbais. E mesmo nas informações verbais, você tem a metalinguagem, que você diz o contrário do que você quer dizer. Quando seu filho quebra um vaso, você diz muito bonito, né? Quebra o outro. Você está querendo dizer exatamente o contrário, né? E na linguagem corporal nós passamos mensagens conscientes e inconscientes. E na entrevista de emprego ela é um instrumento muito poderoso, tanto para o recrutador como para o entrevistado, para aquele que está tentando uma vaga de emprego. Na verdade, ela não reprova, ela faz parte de um conjunto de ferramentas que o especialista em RH tem para que colocar o melhor candidato na melhor vaga possível. O Dilson Barbosa, né, que faz o programa junto com a gente aqui na bancada, o nosso âncora, ele até citava, né, antes da gente iniciar essa entrevista, um caso que acontecia aqui na Bahia. Lá no tempo do futebol mais romântico, no passado, né? E tinha um treinador de futebol aqui na Bahia que dizia que conhecia o jogador pelo arriar das malas. Primeiro que ele era o dono do hotel. O jogador chegava para atuar na equipe, ia se hospedar no hotel dele e no arriar das malas, no momento que ele botava a mala no chão, ele olhava a linguagem corporal, o jeito de andar do jogador. Ele falava, não, esse aí vai dar certo, esse aqui não precisa nem mandar para o centro de treinamento, que esse aqui não tem jeito de jogador. Então, é mais ou menos isso que você fala, né? A linguagem corporal também pode falar um pouco. No caso do jogador, acredito que aí você vai saber muito mais do que eu, a questão da autoconfiança, a questão do jeito, da malemolência de jogador que se fala. E é um fato verídico mesmo, né? Parece piada, mas é um fato verídico, de fato. Mais do que verídico, porque nós temos uma linguagem corporal que eu faço treinamento em empresas, com profissionais, etc. E tem uma linguagem corporal intuitiva. Ninguém ensina você a ver tristeza, alegria na face do outro. Nós vamos dizer, nascemos e crescemos e já está no DNA. O que o especialista em linguagem corporal faz é aprimorar isso. E existem pessoas, de tanto trabalhar com determinado tipo de públicos, ele é capaz de ter uma assertividade muito grande. No caso do boleiro, do nosso amigo boleiro, a assertividade dele era só de olhar, ele já tinha uma intuição, um feeling. Eu tinha um amigo que há 20, 30 anos atrás, ele tinha um posto de gasolina e ele recebia os cheques dos clientes, né? Ele já sabia o cheque que tinha fundo e não. É uma intuição muito carregada na ponta dos dedos, mas a linguagem corporal transmite isso. E você transmite por meio de gestos, e o Brasil é um país riquíssimo de gestos. Eu falo brincando que o gaúcho da campanha, muitas vezes ele não consegue falar com o cearense da caatinga, porque são dois mundos diferentes, porque são gestuais diferentes, são palavras diferentes, verbalização diferente.
E a linguagem corporal consegue transmitir, quando você não tem palavras, você conversa com a linguagem corporal. Não por outra que o italiano, Roma era o centro do mundo, e as pessoas costumavam a conversar, discutir. Como todo mundo falava, as pessoas falavam línguas diferentes, o italiano pegou uma das teorias que o italiano gesticula muito para suprir a falta de vocabulário na hora de se comunicar entre os povos, né? E a linguagem corporal passa informações faciais e corporais. Passa sinais de tensão, de estresse, de preocupação, de tristeza, de alegria. E quando você vai fazer uma entrevista de emprego, isso é importante, porque às vezes você está desempregado há um ano, os ombros estão caídos, a face está desanimada. Então, o entrevistador consegue observar isso com uma certa precisão e extrair do candidato as melhores informações possíveis. E o quanto que a nossa linguagem corporal pode falar a respeito dos nossos sentimentos também, Paulo? Raiva, alegria, tristeza, nojo com alguma situação. Porque, é como você disse, muitas vezes a pessoa fala uma coisa, mas não é muito bem o que ela está sentindo. É possível identificar isso? Ó, ela está falando ali e ela não é muito bem verdade, não é bem o que ela acha, não. Existe um mito que é possível ver mentiras na comunicação entre duas pessoas. Existem pessoas, sim, você consegue ver um certo nível de mentira, mas não nesse nível que as pessoas acham. Então, você pode observar a mentira com uma certa facilidade. Por exemplo, seu filho diz que ele não quebrou o vaso, ele abaixa a cabeça, se esconde, se encolhe, e você percebe que é mentira. E não existe um gesto de mentira no corpo, existe sim sinais ligados à ansiedade, estresse, tensão. E sempre quando você analisa uma mentira, você analisa o contexto e o conjunto. Aliás, um gesto, vamos entrar na parte de gesto, é sempre analisado de acordo com o conjunto do texto. O braço cruzado pode significar muita coisa. Por exemplo, se eu estou de braço cruzado conversando com você, eu percebo que você ergueu a voz, você ergueu a voz, eu estou me fechando. Mas se nós estivermos conversando no dia 25 de dezembro no Central Park, em Nova York, provavelmente o braço cruzado pode ser frio. Então, o mesmo gesto tem significados diferentes. Por exemplo, se eu fizer esse gesto aqui nos Estados Unidos, é ok. No Japão, é 0. Aqui no Brasil tem outro significado. Então, o mesmo gesto pode ter significado para vários países. O russo, nós apontamos com o dedo. O russo costuma apontar assim, olha, que é um gesto ofensivo nos Estados Unidos. Então, o mesmo gesto, ele tem diferenças de interpretação em vários países. E o especialista estuda esses gestos. Cheguei até a treinar pessoas que vão para outros países para utilizarem determinados gestos. O europeu, por exemplo, ele mantém uma distância de 1 metro, 1,5 metros das pessoas. O brasileiro é muito mais afetivo. Os executivos que chegavam há 10 anos, 15 anos atrás no Brasil, eles ficavam apavorados com os 3 beijinhos. Os 2 beijinhos que os brasileiros dão, que não é comum para eles não se aproximam. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, são 3 beijinhos. No Rio de Janeiro, são 2. Em São Paulo, miseravelmente, é um só. Agora não é nenhum por causa da pandemia, né? Então, a gesticulação, o gesto é muito dinâmico. Ele nasce, cresce, muda e desaparece com o tempo. Há 60 anos atrás, isso aqui tinha um significado. Há 25 anos atrás, isso tem um significado. E agora você percebeu que é o mesmo significado e agora é. Então, o ser humano é muito rico em gesto. E o gesto, às vezes, serve para suprir a falta de vocabulário. Ó. Tomando um copo d'água, conversando. E isso é importante porque um dos objetivos da linguagem corporal, por meio de treinamentos, você consegue criar uma coisa que se chama empatia. A empatia, ela vai ligar as pessoas, vai unir as pessoas. E a chave da empatia
é escutar o outro, observar com atenção o que o outro está falando. Eu falo sempre, homens, se vocês puderem aceitar um conselho, escutem as mulheres. Quando você escuta o outro, mas escuta com os olhos, escuta com a boca, com o nariz, com as mãos, com o coração e até com o ouvido, você cria muito empatia. Pesquisas mostram nos Estados Unidos, por exemplo, que os médicos eram muito processados por erros médicos. E os que eram menos processados por erros médicos eram aqueles que as declarações dos pacientes. Não, ele me ouviu. Ah, não, ele não queria me ouvir. As empresas hoje no Brasil de telemarketing, as empresas de comércio varejista, principalmente online, agora perceberam que muitas vezes o cliente ele não quer devolver o produto, não, ele quer ser ouvido. No momento que ele foi ouvido, ele não devolve, não reclama, aceitou e vai embora. Os que não são ouvidos são os que mais saem brigando. E a linguagem corporal proporciona todas essas vantagens para você durante entrevistas, negociações, interações, até alguns psicólogos utilizam em terapia, coach, liderança. Você pode aprimorar suas técnicas de liderança utilizando a linguagem corporal. Professores podem utilizar a linguagem corporal. Eu dou um exemplo muito fácil, que é fale com as mãos. Se eu disser para você que já morei no Rio, sou em São Paulo, que 3 pontos turísticos do Rio: Calçadão de Copacabana, Cristo Redentor e Bondinho de Santa Teresa. Essa é uma informação. 3 pontos turísticos no Rio: Bondinho de Santa Teresa, Calçadão de Copacabana e o Cristo Redentor. Cristo Redentor, Bondinho de Santa Teresa e Calçadão de Copacabana. Vejam como a mensagem é passada com muito mais intensidade quando você usa as mãos. Nós precisamos disso, você oferece, você chama. Então, esse treinamento que a linguagem corporal proporciona a qualquer pessoa, é acessível a qualquer pessoa e não é difícil porque nós já nascemos com, entre parênteses, nós temos isso no nosso DNA. Um pouquinho de treinamento, observando as pessoas, você consegue chegar a conclusões muito interessantes sobre linguagem corporal. E a linguagem corporal é utilizada também na paquera, porque quando as pessoas paqueram, a linguagem corporal fica altamente transparente. E quando eu falo em paquerar e linguagem corporal, é melhorar a qualidade de vida, a qualidade do relacionamento entre pessoas. Eu digo, paquerar é muito bom, porque você está passando na rua, uma menina, um menino, te olha, ou descendo uma escada, te olha, te cruzam olhares, ela acha que cara bonito, ou que cara feio, você se sente bem e vai embora. Isso é qualidade na paquera. E você consegue perceber, porque as mulheres têm cerca de 54 gestos de sedução e nós, homens, vítimas, só temos 4 ou 5, que se resume em 1. As mulheres são muito mais especialistas em paquerar do que os homens. Aliás, e tem outra questão. A mulher, a maturidade mental e física ocorre muito antes que o menino. A mulher com 10, 11 anos, 12 anos hoje já pode tecnicamente, fisicamente ser mãe. E o menino com 10, 11 anos está brincando de bolinha de gude no chão, etc., jogando videogame e não está interessado. Não por outra que aos 14, 15 anos, as meninas já namoram com meninos de 17, 18, de maior idade. E os meninos ainda estão nessa fase. Então, as mulheres sabem manejar muito mais a linguagem corporal para paquera do que os meninos. E a natureza faz o seguinte: há uns anos atrás, nós fizemos uma reportagem muito legal numa rede de televisão. As mulheres enviam 10 mensagens sensuais, os homens entendem 2 ou 3. Os homens enviam inconsciente 10 mensagens de sedução, as mulheres interpretam corretamente 8 ou 9. Então essa é uma vantagem que tem. A sensibilidade feminina para a linguagem corporal talvez seja
Quando eu digo talvez, porque em termos de ciência tudo tem que ser provado. Aparece um, prova uma coisa, daqui a pouquinho aparece outro cientista, prova outra coisa diferente sobre a mesma coisa. Então, existem sim estudos consistentes que as mulheres, em alguns pontos, são melhores analistas de linguagem corporal do que os homens. E os homens, existem também homens que são melhores que mulheres, como toda profissão, né? Mas nesse ponto, em termos de linguagem corporal, as mulheres têm uma vantagem evolutiva muito grande. Estamos conversando com Paulo Sérgio de Camargo, ele é especialista em linguagem não verbal e RH, palestrante internacional, mestre, escritor, professor universitário, consultor de empresas nacionais e multinacionais. Paulo, eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja o momento em que o nosso ouvinte aumente o volume do rádio, porque nós estamos numa cidade essencialmente comercial. Feira de Santana é a segunda cidade da Bahia, ficando atrás apenas de Salvador em relação à população, a área territorial, enfim, e de modo que é um polo, é o maior entrocamento rodoviário do norte e nordeste do país, é um polo muito grande no comércio, né? Pessoas de várias regiões vêm comprar em Feira de Santana, então o comércio está muito na veia do feirense, né? O comércio está muito na veia das pessoas que moram aqui na cidade. No mundo das vendas, o quanto que a linguagem não verbal pode influenciar no desempenho de um vendedor, no desempenho de um comerciante? Eu há uns anos atrás, eu fiz brincando, ainda há uns anos atrás, a gente sempre, nós aprendemos, ao longo do tempo, eu fiz uma brincadeira com o diretor de uma empresa varejista, que eu conseguia, por meio da linguagem corporal, aumentar as vendas dele. E ele me dava 0,1% do aumento das vendas se eu fizesse o treinamento. Ele calculou, era uma brincadeira, mas ele teria um prejuízo muito grande se ele tivesse aceito minha proposta de pagar 0,1% do aumento das vendas. Porque nós conseguimos aumentar entre 4% e 6% em um mês as vendas por meio da linguagem corporal. Hoje já mudou, hoje já se sabe, você deve ter entrado há alguns anos em algumas lojas aí de varejo de eletrodomésticos, eles colocavam uma mesa é um território que o outro está de um lado e eu estou de lado, colocavam um monitor daqueles 19 polegadas desse tamanho entre eu e o vendedor, ia me vender e o vendedor ficava digitando na tela e eu não vi, eu querendo ver o produto, ele não conseguia. Hoje essas lojas, quando você entra numa loja, você fica de pé em frente ao computador do lado do vendedor. Porque quando você está ao lado da pessoa, você é parceiro. Isso é inconsciente. E existem técnicas muito fáceis de você aprimorar as vendas. Uma delas, não fazer uma abordagem, por exemplo, agressiva. A pessoa entrou na loja, aliás, o espaço físico também é considerado parte da linguagem corporal. Algumas lojas, eles colocam o vendedor, me perdoa o termo, não sei, os vendedores ficavam na porta da loja de braço cruzado como leão de chácara protegendo a entrada da loja. O cliente tinha que desviar. A loja tem que ser o quê? Os publicitários sabem disso, a loja tem que jogar você para dentro dela. Então, quando a pessoa entrar na loja, ela tem que se sentir confortável e a primeira coisa que eu ensino, a hora que ela faz, a pessoa começa a olhar os produtos à vontade. Na hora que ela quer uma informação, ela faz com a cabeça uma varredura procurando alguém. É nesse momento que tem que ser abordado. Outro detalhe é o seguinte, sempre conversar com a pessoa, manter 1 metro de distância de um aperto de mão, porque essa chamada distância social. Se você se aproximar muito, você pode invadir o espaço da pessoa. Olhar sempre nos olhos da pessoa. Existe um tipo de olhar que é treinamento, você faz os 2 olhos e um triângulo na testa. E quando no primeiro momento, você começa a conversar com foco nos 2 olhos e como se tivesse um triângulo na testa e seu olhar está na ponta do triângulo, da ponta de cima. É chamado olhar profissional. Depois de 1, 2 minutos, esse triângulo se inverte e ele vem para a boca. É olhar afetivo. Então você passa a conversar afetivamente com o seu cliente. E evitar de todos os meios, o que muitas vezes os homens fazem, né? O olhar sexual. Você olha nos olhos e desce
e desce para a cava da brusa. Você perde o cliente. O cliente, ele não é o seu amigo, ele é o seu cliente. Você está ali para conversar com ele, para dar informações, para servir ao cliente. Então, chame o cliente pelo nome, sempre chamar. Uma técnica muito fácil de você tem que criar contato. A técnica de criar contato com as pessoas é muito fácil. Como se cria contato? O primeiro, sorrir. Quando eu falo, a mulher que sabe sorrir deveria ter porte de arma, porque um sorriso alcança 30 metros. Você está numa balada, uma garota, uma menina sorri para você, você olha do outro lado, você fica feliz da vida e você vai lá 30 metros. Mas o sorriso talvez seja um dos gestos mais universais que existe, mais disseminado em todo mundo. O sorriso, ele manda uma informação muito precisa. Te olhar me faz bem. E quando você sorri, você transmite uma mensagem: eu não tenho intenções agressivas para com você. Então, no momento, não é um sorriso Fafá de Belém, mas é um sorriso bem sutil, ou um sorriso de dizer: olha, você seja bem-vindo à minha loja. Tem um outro detalhe de você criar conexão além do sorriso, é fazer os americanos chamam de flash eye, abrir um pouco os olhos. Quando você abre um pouco os olhos, mas não é arregalar os olhos, e abre um pouco os olhos, você dizer: meu foco de atenção é você. A partir daí você se conecta com muito mais facilidade com as pessoas. Fazer o que se chama espelhamento verbal e espelhamento corporal. A postura corporal e a postura verbal. A postura verbal não é você fazer o mesmo gesto que a pessoa, não é imitar com um macaquinho de circo, mas você tomar as mesmas posturas. Você está agora com a mão na bancada, eu coloco a mão na bancada e começo a conversar com você. A hora que você está falando, eu estou concordando. Então, é uma sintonia. Não é você, por exemplo, chega uma mulher, mexe no cabelo, eu vou mexer no cabelo, se nem cabelo eu tenho. Não é isso, é você entrar mais ou menos numa postura. Quando você entra num bar, numa balada, num restaurante, e vê um casal, os dois fazendo o mesmo gesto, significa que eles estão em harmonia. Então, quando você atender o seu cliente, procure fazer essa postura corporal, esse eco corporal. Mas tome cuidado para não virar macaco de circo, que senão você vai ficar imitando a pessoa. Você tem que fazer a mesma postura. Você acabou de dar um pequeno sorriso é acompanhar. E a segunda técnica, vamos fazer uma brincadeira. Bom dia, qual é o seu nome? Fernando Moreira. Como? Seu nome é Ferreira? Fernando Moreira. Eu escutei. Fernando? Bom dia, Fernando. Tudo bem? Você mora onde, Fernando? Eu moro ali no bairro Santa Mônica 2. No Vale Santa Mônica 2? Qual a cidade? Feira de Santana. Feira de Santana, conheço Feira de Santana. Excelente cidade. É o segundo polo de desenvolvimento aí da Bahia. Uma cidade muito hospitaleira, um comércio muito grande. Já estive aí 2 ou 3 vezes em Feira de Santana. Você faz o quê? Eu sou jornalista. Você é jornalista, é uma profissão hoje em dia muito complicada, né? Uma profissão. Os americanos dizem que o jornalista é o que, quando morre alguém da família, você tem o estresse 98. O jornalista que faz uma coluna diária chega a estresse 92. É uma profissão muito bonita e muito complicada. A brincadeira que eu fiz com você, quando eu perguntei o seu nome, você falou e eu repeti. Você é da onde? Eu sou de Feira de Santana, eu repeti. Eu estou criando link com você. Você mora em Feira de Santana, eu falei que eu conheço Feira de Santana. Nesse momento, nós temos algumas coisas em comum. Fica muito mais fácil de eu me ligar com você. Eu também não posso inventar. Você diz: eu sou jornalista, eu também sou jornalista. Eu não sou jornalista. Eu tenho que acompanhar você, repetir algumas palavras, não exatamente, mas o principal foco é repetir o seu nome, que o seu nome vai ser a palavra que você mais vai escutar em toda a sua vida. Então, em termos de venda e liderança, chame a pessoa pelo nome. Evite querido, querida, paixão da minha vida, meu amor, amor, olha só, queridinha, não. Chame a pessoa pelo nome. Se você chamar a pessoa pelo nome, você cria um link
muito consistente. Resumindo, sorria, abra um pouco os olhos, foque na pessoa, preste atenção no que ela está falando, repita algumas palavras que ela falou. Eu estou procurando uma geladeira. Você quer uma geladeira? Nós podemos te mostrar várias geladeiras que você vai gostar. Repetir o nome geladeira para criar link, né? E aí essas técnicas, evidentemente, que são muito mais desenvolvidas do que nós estamos falando aqui. Mas as pessoas, existem vários canais aqui no YouTube e em outras mídias aí que ensinam essas técnicas sem muitas dificuldades. Basta ter um pouco de força de vontade, que no treinamento a pessoa consegue uma melhor qualidade de venda e uma maior quantidade também. Paulo Sérgio de Camargo, muito bom falar contigo. A gente agradece a disponibilidade de falar conosco. Esse é um assunto que é de um interesse muito grande para todo mundo, né? Porque influencia em todas as carreiras, né? E no momento que a gente fala de vendas, então, porque todo vendedor quer encontrar uma nova técnica de vender mais, quer vender mais, enfim. É importante a gente falar sobre isso, né? Falar sobre esse assunto, dar vários papos, dar uma série de papos, porque são várias coisas que a gente precisa falar a respeito disso. Mas eu quero te agradecer muito, né? A disponibilidade de falar com a gente, agradecer o tempo dedicado a gente e desejar ainda mais sucesso na sua carreira profissional, que você continue ajudando muita gente a ter sucesso também, mesmo falando além do que diz, né? Falando além do que diz. Exatamente. Isso é muito importante. Eu agradeço essa oportunidade de voltar a falar com vocês e de voltar virtualmente eu falo sem ser cabotilho, como dizem lá no Rio Grande do Sul, né? A voltar à nossa Bahia, que eu tenho uma estima muito grande por essa terra aí. É um prazer voltar à tua disposição. Podemos voltar a falar várias vezes aqui. Será um prazer aí voltar bater esse papo muito legal. Obrigado. Se cuidem, pessoal. A epidemia vai passar, mas se cuidem, pelo amor de Deus. Obrigado e um beijo a todos. Sem dúvida. Conversamos então com o Paulo Sérgio de Camargo, palestrante internacional, mestre, escritor, especialista em linguagem não verbal e RH.